boa tarde à mesa. É um prazer muito grande estar aqui com todos. E obrigada pelo convite. E vamos lá. Então, Alô, Rio! Alô, Rio! E vamos bater um papo hoje com ele, que já está aqui, Raimundo de Souza. Esse ator maravilhoso, com diversos trabalhos na televisão, no teatro, no cinema, e com uma história muito grande de parceria com o Fernando Resch, né? Então eu jogo para você a primeira pergunta. Bom, eu já pergunto logo a você o seguinte. Coisa inédita que ele vai perguntar. Não, deixa eu só contar um negocinho, né? Que o Fernando, estou muito honrado de estar aqui, mas eu quero agradecer porque é mais ou menos o que ele vai dizer, que é o antigamente, o antigo, né? Não sou saudosista, não é isso, eu não vivo do passado, mas eu acho que a cultura e a arte no Brasil foi muito grande. E ele, o Resch, é um dos atores que na época eu ia assistir, quer dizer, eu ia assistir o Hair. Eu fazia uma peça ao lado, não tinha meu espetáculo, e o Hair muito famoso, e estava lá o Fernando Resch, um elenco maravilhoso. Então nós nos conhecemos desde aquela época, desde 1969, que foi o Hair no Teatro Bela Vista, depois no Rio de Janeiro e o Brasil inteiro. Então, estou aqui de coração aberto e feliz por estar por todos vocês aqui. Tá bom, gente? Já resumiu tudo, tá ótimo. Evitou falar tanto. Bom, ontem e depois, né? Essa mulher. Esse aí, vou resumir então um pouquinho. O aí, esse IA, me preocupa muito. Que tem uma figura que não é humana, ela pode até fazer uma novela inteira. Ela é um galã, o antecessor, sim, todo mundo. Então, como é que você vê isso? Esse modernismo tão rápido. Eu faço comercial, gente. Eu e a dona da loja. Vai para o ar na hora. O mundo todo vê. Eu estou cheio, Fernando Resch, até o site, né? Fernando Resch que indica, quem coordena é ele. Eu estou com 3, 4, 10 comerciais. Ontem eu fiz 2, amanhã já faço mais um. Eu chego na loja, é a filha da dona que grava, a câmera, eu mandei ela, eu faço Flora Santa Clara, eu sou contratado. Então, eu mandei ela comprar um tripé e a luz redonda. A menina nunca pegou numa câmera. Não tem maquiador, claro que eu tenho experiência, sei vender, né? Não tem produtor, não tem maquiador, não tem cenário, vamos jogar para ali. É assim. Está acabando com a parte técnica e está acabando também com a parte artística. Agora que eu tô. Então, como é que você vê isso? Te preocupa? Bastante. Bastante. Sabe, Resch, que assim, sabe, Jaguar, Sérgio, vocês. É uma coisa muito diferente da época que nós começamos no teatro. Antigamente você ia ao teatro, você ia de terno e gravata. Né? Então é uma seriedade muito grande. Existia uma seriedade com o artista brasileiro, com o ator do teatro muito grande. Nós éramos muito respeitados, tanto que os grandes atores da época não queriam fazer novela porque achavam que era... Né? Não representava a arte que eles apresentavam. E nós tínhamos uma união muito grande na classe artística naquele momento. Os atores eram muito unidos, nós tínhamos pontos de encontro onde nós nos encontrávamos, às noites saía do teatro, ou era para o Fiorentino aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, lá no Eduardo. Arranjava emprego, né? Arranjava emprego lá. Achava emprego lá, era o nosso network. Era escolhido lá. A gente que onde que estavam as pessoas, era ali que nós nos encontrávamos, né? Saía de um teatro, eu saía de São Paulo, quando eu morava, na época eu morava em São Paulo, eu vim para cá quando eu vim para Globo. Aí fiquei morando aqui, desde 82 eu estou morando no Rio de Janeiro. Então, e estou feliz. Agora, essa história o IA, a inteligência artificial, isso é muito sério para a nossa classe, para nós atores. Duvido que algum ator hoje vai fazer tantas peças quanto ele fez, porque a inteligência artificial vai estar nos substituindo. Então, como eu já tenho 70 anos, sabe, 73 anos vou fazer agora em maio, sabe, então para que eu vou estar preocupado? Se eu fizer mais 10 peças, eu vou estar feliz. Agora, pode chegar, como eu fiz, como você falou aí, 40 peças, 50 peças, 60 peças, como ele fez, não sei quantos filmes, um dos caras que mais fez cinema no Brasil, o Resch, sabe? Não vai, é difícil. É aqui, exatamente. Então, isso é preocupante. Então, Resch, eu acho assim, a classe, hoje, né, os atores, quando começou a surgir ator de televisão, porque no teatro você estava todo dia, todo mundo muito junto. Na televisão, um dia você grava, outro dia você não grava, então você não encontra muitas pessoas. Então não tem aquela coisa que nós tínhamos. Nós tínhamos a Comissão Estadual de Teatro que dava cursos de atores para atores, para se preparar, para ser melhor,
né? Tinha vários atores, como o Zimbisky, dava aula, né, nesses cursos, né? O Ademar Guerra, o Augusto Boal. Então nós tínhamos uma preparação dos artistas muito grande, que é os Valmor Chagas da vida, né? Esses atores antigos. Eu tenho 56 anos de profissão. É um tempo, é uma idade, tem muitos jovens, né, que, como diz a Renata Sorrá, falou assim, puxa vida, você sabe quem eu sou? Não, eu não sou, mas nos anos 80 eu era muito famosa. Hoje ninguém sabe quem ela é. Então, esse desrespeito que existe com o artista brasileiro é muito grande. E a inteligência artificial, ela cresceu muito, está crescendo muito, e por quê? Porque os atores não se prepararam. Quando era muito folclore. Então, quando veio a TV Globo, SBT, Record, a Record veio bem depois, mas antes era a Bandeirantes, eu fiz lá em 79, fiz novela na Bandeirantes, sabe? As pessoas começaram a se preocupar muito com você. Então, tinha ator que ganhava 10 mil e dizia que ganhava 20. Sabe, ganhava 3 mil reais e ganhava, às vezes nem estava ganhando, nem era contratado, então virou uma enganação muito grande, e hoje estamos pagando por isso. Por quê? Você assinava um contrato, eles já sabiam que ia ter a internet, que ia ter os streams, mas nós, artistas, os atores, não sabíamos. Por quê? A TV Globo mandava, vai ter uma feira nos Estados Unidos, ia lá toda a equipe técnica, os diretores iam lá e sabiam o que ia acontecer no futuro. E os atores ficavam aqui. Então nós não sabíamos o que estava acontecendo, sabe, no futuro na nossa classe. Só que era só nós, e não é. Hoje nós podemos ser substituídos por um robô. O futuro então, chegou muito rápido. O futuro chegou muito rápido. Desde depois que entrou a internet, agora os dubladores, coitados, estão sofrendo muito. Vai acabar. Vai acabar. Nisso aí. Uma categoria que vai acabar, simplesmente. A SBAT, né? A SBAT está tendo um problema, está quase fechando, porque os produtores, os teatros não estão pagando os direitos autorais. E nós, atores, eu assinei um contrato agora para fazer um trabalho na Globo, que é o Arcanjo Renegado. Eu vou receber meus direitos autorais daqui a 72 anos, quando eu tiver com 144 anos. Como? Como que é isso? Está errado? Agora, as Netflix da vida começaram agora, todos os streams estão fazendo um comercial. A Netflix ganhou mais de 8 bilhões só com esses comerciais. E para o artista foi algum dinheirinho? Não, estão passando fome. Tem muita gente passando fome aí, viajando embora para o Nordeste, de onde veio, para Minas, e não sei o quê. Então, se não tomar cuidado, os jovens, os atores jovens, se não se cuidarem, daqui a pouco ninguém mais vai estar empregado. Você é um ator como o Fernando Regis, vocês têm história, vocês caminharam e vocês construíram também a televisão, né, em conjunto, passaram por diversas fases. Né? E o que eu vejo agora também na parte de autores, houve uma queda muito grande. Todo mundo fala da Rede Globo, né? Nesse momento que as novelas são mais aquilo que a nível de texto. Como você vê isso também? Ou não, você não concorda? Não, concordo sim, eu concordo. A Globo tinha uma coisa que tinha a escolinha dos atores, né, que era muito interessante. Aí ficaram o Silvio de Abreu, ficou aquele pessoal, Aguinaldo Silva, o Benedito Rui Barbosa. Então ficaram, aqueles autores ficaram ali muitos anos na TV Globo. Então poucos dos novos autores tinham poucas chances na TV Globo. Principal, não é só TV Globo, mas no SBT, na Record, né, em todas as emissoras. E isso um pouco que eles caíram para onde? Foram para o cinema. Mas não existe hoje uma escola que você vai ensinar alguém a escrever. Não, primeiro que tem que ser um dom. Escrever não é difícil, né? Você ser ator pode ter uma escola, você pode se tornar um grande ator, mas você se tornar um grande escritor é muito difícil. Então o que acontece? Então, meio que, sabe, ficou um pouco pobre a história. Quando saíram esses que eu falei aqui, que são os grandes autores e tal, e meio que as histórias, sabe, não acontecem. Faz novela de 180 capítulos, se você segurar a audiência com 180 capítulos, sim, a moça, quando eu fiz, era um absurdo, não podia sair na rua. Não é só aqui no Brasil, era na Argentina, era em Portugal, qualquer lugar. Fazia trabalho, baile debutante, cheguei a fazer em Portugal. Você está entendendo? Então, hoje mudou muito. Então, hoje o cara quer ter o cabelinho bonito, o físicozinho bonito e não sei o quê. Agora, vê se tem alguém na escola.
Então cai a Tá qualidade faltando conteúdo, É, conteúdo, cai a qualidade, sabe, do ator. Hoje, como você disse, você tem a Cida lá, o BBB faz novela, faz protagonista, você está entendendo? Então, só para completar, por exemplo, quando você contrata, você vai num médico que se não tiver o CRM, acontece o quê? Ele vai preso, ele pode te matar. Agora, o ator, ele também, se ele não tem os direitos, ele não tem lá o curso, não tem o DRT dele, ele também mata o personagem. Você está entendendo? Então, quer dizer, para você ser artista, sabe, não é qualquer um que vai ali na rua e pega, não, às vezes dá certo. Eu não sou contra o novo, eu sou a favor do novo, mas que o novo seja preparado para tirar o lugar do velho, ou aprenda com o velho. Tem que ter dom e capacidade e preparo, né? E essa inteligência artificial, esse modernismo, então o que acontece? A palavra seguidores até me irrita. É um horror. Tendo seguidores, você vira cantor e vira ator. Porque a lei, o sindicato recebe toda a ligação. Por que essa menina está fazendo... Sabe quem é, né? Por que essa menina está na novela das 8? Eu nunca fiz nada, eu não sei o quê, meus seguidores. Então, mas na lei existe um hiato, um buraco. 40% do elenco pode não ser registrado. Sabe que existe? Que querem derrubar isso, a gente não consegue. Então, estamos um elenco aqui. Ele tem DRT, ela tem, então 40% pode não ter aqui. Quantos caem aqui? A maioria pode não ter. Então o elenco, esses 40% estamos tentando derrubar, mas é uma lei muito antiga. Quando foi findado o sindicato, em 1979, a lei do ator, né? O registro do ator. Então, eu tenho 7 milhões de seguidores, está na novela das 8. Então, eu acho um cúmulo, né, gente? Mas isso você, como um artista, poxa, tem um nome, tem um peso, tem uma história. Aí você entra numa novela e botaram lá fulaninho nessa condição, né? Ou vai contracenar direto com você, isso te assusta, te fala, pô, eu vou fazer desse cara pela frente? Claro. Eu tenho que ajudar, eu tenho que dar aula para ele antes de... Né? Eu não me importo, sabe, Jaguar, de dar aula, de pegar. Eu sou um ator que eu chego no set, eu chego lá no estúdio para gravar, eu chamo, olha, eu chego bem antes, olha, vamos bater texto. Vamos conversar, sabe? E eu ajudo o ator, que não, cara, fala assim, né? Vamos conversar, sabe, Sérgio? Então você tem que... Mesmo porque pode lhe prejudicar, Claro, né? porque o ator, ele nunca está sozinho. Ele tem como tal Messias ali, depende do Messias, certo? Então não adianta, tem a técnica, tem o coadjuvante, tudo, depende de todo mundo. O Lima Duarte chega um dia e fala assim, não vou gravar, porque não consigo, não decora texto. Não vou dizer quem falou isso, mas ele falou, não quero, ele não tem mais paciência para isso. Então isso é muito sério, sabe? Eu acho que tem que ter emprego para todo mundo, tem. E também eu acho, já que você está aqui, você faz parte, a culpa também é do sindicato. Nós somos do sindicato há muitos anos, sou sindicalizado, desde 1978 já era, né, quando foi regulamentada a profissão. Então o sindicato sempre foi muito pelego das emissoras, porque os presidentes, sabe, dos sindicatos, ficaram anos e anos no poder, não fizeram nada porque eram comprados. Vários. Porque eu acho que o presidente do sindicato não podia ser ator. Teria que ser um empresário ou um advogado. Sabe? E sempre puxar. Porque se não for ator, ele não vai querer trabalhar na TV Globo. Ele vai querer que o sindicato se dê bem. Você está entendendo? Agora, você convida um ator, sabe, para ser, vai lá, é presidente do sindicato. Se ele trabalha, como você diz, o Hugo Gross está lá, está na TV Globo até hoje, sabe, o Cosminho está lá. Mas desculpa, sou muito amigo do Hugo, mas não vejo fazer nada o sindicato. Nada para os atores. Está aí a Interartes Brasil, faz muito mais por nós artistas do que o sindicato. E é no Brasil, um ou outro sindicato que é atuante. E parece que agora estão tomando um pouco mais de, sabe, entrando um pouco mais, cuidando um pouco mais, mas assim mesmo o nosso sindicato é fraco. Não é como nos Estados Unidos, quando teve a greve lá por causa da inteligência, parou 40 dias. E o que aconteceu? Lá eles tinham, os atores mais ricos pagaram o salário dos atores que não estavam trabalhando para se manterem 40 dias. Imagine o prejuízo que teve Hollywood nesse momento. Agora, o povo na rua acha que nós
Estamos com dinheiro, porque a minha novela passa no Netflix, passa no Globoplay, passa na Plus, passa não sei o quê, passa... Reprise. Todo mundo acha que nós temos dinheiro. Tem gente passando fome. A gente não ganha direitos autorais, direitos de imagem. Como a Netflix agora está botando, a Amazon, a Disney, estão colocando nos plays dele, colocando o quê? Comercial. A Netflix faturou mais de 8 bilhões Caramba! dos comerciais. O crescimento dele em 2023, Récio. E quanto que você ganhou dos seus filmes que passam lá? Nada. Nada. E é competência do sindicato cobrar isso, né? Também. Tá certo que Eu hoje acho. tem que rolar muito para conseguir fazer alguma coisa. Eu entendo, o Hugo é um cara que trabalha. Ele faz bastante, mas não tem força. A lei do Mas cinema. tem que. Os artistas aí teria que unir e dar força, não? Ouviu, doutora, a lei do papel, do celulóide, né? Não passou para o cinema. Então, toda hora, no meu porteiro, eu fico com raiva. Viu o senhor ontem no Canal Brasil. É uma merda isso. Não é verdade? Toda hora você vê filme meu. Então, no Canal Brasil, a gente não ganha nada. Ganhou o produtor no ano passado, vendeu, ele já morreu. É o filho que está ganhando dinheiro e o ator não ganha. Agora, na novela do filme, você ganha uma merreca, mas ganha. E o quê? O direito de imagem, o ator? Não está ganhando. Não. Novela ganha, a reprise. Não, nem novela. Nem Até novela. a Edna Duarte reclamou que estava ganhando. Não, ninguém. Não, quando vai pro não, ninguém. Não tem. Eu sei que Resto, não tem. o cinema, a lei não passou. É uma lei que tem. Ele pode usar a sua imagem, é do Não, papel. Rex, não tem nenhuma lei que defenda os nossos direitos autorais. Não existe. Não foi aprovado. Tem a PL 2338 de 2023, que fizeram, ia ter uma reunião no ano passado, e essa aí foi que tiraram algumas coisas importantes e foi embarcado. Não teve essa reunião. Então, a Interage está correndo atrás para entrar os direitos de imagem, sabe, nessas leis. Porque entrou agora, foi aprovada a inteligência, a IA, né? A inteligência artificial. Mas, pelo menos, foi um pequeno passo. Sabe, até para os dubladores, coitado. Estavam querendo também, Né? na reprise. Então, Então, estão sendo os mais ameaçados. mais ameaçado. Mas, cara, eles vêm aqui, vem aqui a Netflix, eles ganham 300 milhões. O faturamento deles foram mais de 251 milhões de reais. Sabe? E nem o governo, eles não pagam imposto, não pagam nada para o Brasil. Eles entram aqui, mamam na nossa teta, pegam o dinheiro e levam para fora. E não fica nenhum tostão aqui. Nem os artistas e nem a cultura não ganha nada. Só para aí o público acha que a gente está milionário. Quem fica são eles. É bom agora essa lei que teve agora, parece em 2023 e 2024, nós tivemos foi o recorde, sabe, de todos os tempos em público de cinema. Até agora a Fernanda Torres ajudou muito com esse Globo, que ela ganhou o Globo de Ouro. Vai ajudar Chamou a bastante o atenção do cinema. mundo, né? Tá parecendo Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, essas coisas todas. É. Então isso melhorou bastante. Vai melhorar um pouco mais, vai ajudar nós artistas, os atores, para ver se consegue regulamentar essa lei. Mas até então não existe um centavo que eles pagam para o artista brasileiro. Não O tem. cinema, com esse filme dela, também vai dar uma respirada, né? 3 milhões de... outras produções, né? O poder que tem o cinema brasileiro é muito grande. O teatro já foi mais forte, né? Hoje já está um pouco menos. Mas o teatro, o cinema, eles ganharam 3 milhões. Sabe? 3 milhões de espectadores. Olha que maravilha isso. Sabe? Nós subimos esse ano, em 2024, sabe? Mais de 15%, 16%. Hoje nós temos 351 cinemas que vão... Agora saiu a faixa que vai ter que ter cinema brasileiro, pelo menos 6%, a partir das 17 horas. Porque os filmes brasileiros entravam de manhã, né? Da parte da manhã, ou à noite, meia-noite, 10 horas. Ninguém... Agora, Fecharam muitos cinemas, né? Mas agora não, foram aí vai ter essa reabertos. lei e tal. Então estão reabrindo, estou numa matéria agora, está tendo está ampliando as redes de cinema. Ótimo. Um filme que está Isso é estourando cultura, né? é o Alto da Compadecida 2. Que bom, né? bem. Recorde de bilheteria, é o 2. Está estourando, é um dos primeiros. No ranking é um dos primeiros. Ô, Raimundo, você teve passagens, quando assim, pela Globo,
SBT, pela Record. Quais as diferenças a nível, quando ele fala de produção, de que você possa assinalar de cada emissora dessa para um produto que vai ser feito? Olha, a diferença... É mais fácil trabalhar numa, a outra é mais um pouco difícil, outra tem mais recursos, outra menos. Sim, não, nesse tipo, a nível técnico, sim, mas quando eu fui trabalhar na Record, por exemplo, o equipamento que eles trouxeram, eles abriram depois o Estúdio J, a Globo não tinha o equipamento que eles tinham. Então eles entraram com um equipamento maravilhoso, sabe? 2 estúdios maravilhosos, que no fundo do estúdio tinha o cenário. O cenário ficava guardado ali, o figurino era ali. O ator, ele entrava no estúdio e não saía mais do estúdio. Era ali o camarim, o refeitório era ali, sabe? A gente saía dali, o camarim do camarim era no estúdio, sabe? Então não saía dali, não precisava sair. Aí você tinha um tratamento assim para você ficava mais à vontade, você tinha tempo para decorar. A Record, eu fui contratado 15 anos quase lá, né? Agora, entrei lá em 2006 e saí em 2017, né? Fiz várias novelas lá. E fiquei muito feliz esse tempo lá, sabe? E não posso reclamar da TV Globo, porque eu fui muito feliz com os trabalhos que eu fiz lá. Grandes personagens eu fiz, sabe, conhecido hoje no mundo inteiro, sabe, Manchete, eu fiz o Mandacaru com a Vancini lá, até hoje faz sucesso, fechou a Manchete, mas a novela está no ar, tá, entendeu? Continua, a Bandeirantes comprou e tal, fiz na Bandeirantes, também tinha problemas, tinha, mas o importante é que quando você entra você entra em cena, sabe, você tem bons atores, o resultado na tela é bom. O que nós sofremos atrás para dar esse resultado é outra conversa. Então, claro que a TV Globo, tecnicamente, sempre foi mais avançada do que todas elas. Entendeu? O que chegou um pouco perto foi na época com o Avancini, o Alessandro Avancini, aquele outro que está agora em Portugal, puxa vida, é amigo pra caramba, chama de Cafajeste, o Edgar Miranda, imagina, está lá em Portugal fazendo o maior sucesso lá em novelas e tal. Então nós temos um potencial, nós temos artistas, diretores e produtores muito bons, como hoje temos pelo menos 3 emissoras de alto nível, né, que é SBT, Record e Globo, né? Agora, se você vai me dizer se o elenco, aí eu já não sei, aí eu não sei o que dizer, porque eu acho que o que estão fazendo com os atores mais velhos é uma falta de respeito muito grande. O que o resto sempre fala, muita gente dispensada por uma mudança de status de contrato. E valores, né? Vai baixo valor, você agora vem por hora. É por economia mesmo, não? Também, né? Não é economia, é vontade de querer ganhar mais. Porque todas elas faturam muito. Sabe, por exemplo, agora esses streams que estão acontecendo em termos comerciais, o ator tem que ganhar, porque no meio do produto dele, né? Então você teria que... Você está vendendo, que se o cara está assistindo, e não dá para você tirar, você é obrigado, não é como você vai no YouTube, que você está assistindo um negócio, aí entra lá um patrocinado, você aperta pular, sai. Aí não dá. Você é obrigado a assistir o comercial que passou ali na hora. Sabe? E isso, sabe, eles ganham milhões e no repasso só eles querem ganhar, então não é economia, é querer um lucro maior. Entendi. Uma pergunta assim, eu sou da época que eu sofri isso. Você é louco fazer linha de show? Você lembra disso? Sim, claro. Você nunca mais vai fazer novela. Aprendi Trapalhões, Chico Anísio. Eu aprendi tanto, né? Água na cara, farinha na cara, nenhum problema. Eu tinha carteira assinada dos Trapalhões, eu tenho. Aqueles alemães que eu fazia lá, gringo e tal. Mas, você não vai fazer novela. Olha que absurdo. É verdade. Na Record tem isso? Não, né? Na Record. Eu fiz humor. Eu fiz no SBT. Tinha um preconceito. Eu fiz os Trapalhões, Olha aí. porque a gente era convidado, né? Como era da casa, né? Então eles convidavam a gente para fazer. Eu tinha o maior prazer em trabalhar com o Mussum, trabalhar com o Dedé. Maravilha. Sabe? Era maravilhoso. É uma escola. É uma escola para o artista. Chico Anísio. Chico Anísio. Nossa, você está no Chico Anísio, contracenado com o Chico Anísio. Jô Soares. Sabe? Era assim, sabe? Planeta dos Homens. Meu Deus do céu, o Planeta. Sabe? Então era maravilha. Desde a Record, né? O Show União, né? Aquele lá que tinha lá, a Família Trapo.
Sabe essas coisas assim? Hoje não tem comédia. Qual é o programa? Qual é o... E o que tem é chato pra caramba. O que não tem é Nossa chato. Senhora. Ô, Raimundo, nós temos um debatedor nosso também, que está na Paraíba, é o Zé Maria Rodrigues, autor, diretor, dramaturgo, e ele nos deixou uma pergunta para você. Eu gostaria de mostrar aqui a pergunta, depois a pergunta será mostrada no ar, e você responder ao Zé. Tá? Nesse momento aqui eu vou mostrar a pergunta para o Zé Maria. Só um segundinho. Você acha que a arte é uma possibilidade de soltar a humanidade? Ou uma opção é entrar na mesma disputa ideológica da nossa arte? Acho que nós já falamos sobre isso, né? É, mais ou menos. Nós já falamos um pouco sobre isso. A parte é. Você acha que a arte é uma possibilidade de salvar a humanidade? Ou há uma opção de entrar na mesma disputa? É mais ou menos. É mais ou menos a primeira pergunta. Não, tudo bem, eu entendi. Eu quero responder. Eu acho Pode legal. responder, Zé Maria. Pode responder. Bom, é assim, eu acho que a humanidade, ela depende da arte, ela depende da cultura, da informação. Se não fossem os atores, os artistas no mundo inteiro, na pandemia, teriam morrido muito mais pessoas, ou teriam suicídios, muito mais agressões em casa, porque nós, os artistas, sabe, nós distraímos muita gente. Então, o ideal da cultura sempre foi elevar. Por que nós não somos tão divulgados? Por que nós não somos tão apoiados? Porque não interessa. Não interessa que nós tenhamos, principalmente na América do Sul, especificamente no Brasil, que tenhamos cultura, que podemos votar e votar com seriedade, com segurança, saber em quem que você está votando. Porque nós sabemos que o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. Então isso existe, sabe, há muitos anos. Isso o brasileiro está meio acostumado. Vim até falando agora, quando eu estava vindo para cá, com o motorista do Uber que me reconheceu, e aí a gente falou, porque hoje o próprio teatro, sabe, ele não divulga mais as pessoas. As pessoas hoje não acreditam mais nos artistas. Foi o que aconteceu uma vez aqui na feira com, você na Globo, ator da Globo é comunista. Não, nós somos profissionais. Então, se não fosse o artista brasileiro, sabe, a pandemia teria matado muito mais pessoas. Então, para frente, daqui para frente, tem que acreditar. E o motorista falou assim, puxa vida, mas e o povo brasileiro, por que não faz? Eu falei, olha, para você ter uma ideia, nos anos 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, que o Pelé jogou, numa entrevista dele, ele disse assim, acho que os mais velhos aqui devem saber disso, lembrar disso, o povo brasileiro não sabe votar. Isso em 1970. Mas continua a mesma coisa. Mesma coisa. Infelizmente. Hoje o que acontece? Vai lá, chega lá na periferia, toma R$100 para você votar. Quer dizer, o cara ganhou R$100, mas ele vai ganhar aquilo agora. O cara que deu R$100 é o que vai ganhar milhões. Exato. Você está entendendo? Então, a hora que o povo brasileiro tiver consciência disso, e a cultura, o teatro, a televisão, o cinema, sabe, como está aí a história da Fernanda, do filme do Walter, né? Que conta uma história muito séria daquela época da ditadura, né? Do Paiva. Entendeu? Então isso, eu acho que sim, que o teatro e o cinema, ele tem uma importância muito grande. O artista brasileiro e é um dos grandes seres humanos que pode salvar a nossa pátria. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para o nosso maravilhoso ator, Raimundo. A gente classifica, né? Há uma classificação. A arte tal é primeiro lugar, é segundo, é terceiro. Agora, para você, Raimundo, qual é a arte que está em primeiro lugar e que ajuda de verdade um povo a ser melhor esclarecido? Bem, eu acho que quem ajuda mesmo o povo é Deus. Sim.
sabe? Porque ninguém está pensando no povo. Sim. O povo Concordo. brasileiro é um povo que sofre muito. É um povo muito pobre. Sabe, nós não temos, sabe, uma política, sabe? Hoje eu passei ali no Recreio, saindo de casa, eu estava vendo ali no SUS, sabe? Eu estava descendo para pegar e passar na casa da minha empresária e eu tive vontade de ir ao banheiro. Falei, por onde é que eu vou no banheiro? Fazer na rua? Não vou fazer um xixi? Não vou fazer. Aí eu entrei no SUS. O banheiro é horrível. O banheiro é péssimo. Falta de educação, instrução. Aí eu saí e falei para os atendentes, gente, olha, pede para dar uma olhada naquele banheiro. Transmite até doença, né? Sabe? Então eu acho que isso é muito importante, sabe? De você ter uma pessoa que cuide do... Nossa, então eu acho... É por aí, sabe? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas a gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que olhar para o nosso coração. Às vezes as pessoas falam muito com o pensamento às vezes é burro, mas o coração não mente. Não, o coração não engana coração não nunca, mente. né? Se você olhar para dentro de você e pensar e falar alguma coisa antes de responder, você vai perceber que a sua resposta é muito maior, muito melhor e muito mais carinhosa do que você responder na lata. Pá! Não, pensa, raciocina e responde. Então, se os nossos políticos, se os nossos produtores, se os nossos streams, diretores de emissoras, olhasse um pouquinho, raciocinasse e ver o que o artista brasileiro fez e faz, porque se existe TV Globo hoje, por causa dos Limas Duarte, das Fernandas Montenegros, Sem das dúvida. Renata Sorrá, sabe, dos Neila Torracas, sabe, dos Marcos Nanines, Fernando Resque, sabe, tudo isso. Os políticos Sabe? deveriam raciocinar sobre isso. Sérgio Se não Cardoso. existe o povo, não existiriam os políticos, não é? Claro, claro. Entrando nessa onda, você fez muito teatro, né? E os projetos que vêm através desses editais que são lançados, você participa de alguma maneira com algum projeto, você já participou? Como você vê? Eu, como Porque tem produtor- muita gente que, na minha opinião e na minha vivência, muita gente participa, não leva, às vezes leva realmente aquele que tem a maior visibilidade, e às vezes a pessoa tem um certo trabalho que é legal, mas não tem a visibilidade necessária para levar o projeto, né? Porque existem aqueles, não, dá para esse, não dá para aquele, né? Tem as indicações. Esse né? critério que eu acho errado, né? A distribuição. O dinheiro está aí. Foi gasto, a Margarete Menezes estava falando agora que foi mais de 22 bilhões em 2023. Para onde? Quais peças? Eu não ganhei nada. Eu não fiz nenhum teatro que, sabe, todas as peças que eu fiz, poucas peças foram patrocinadas. Mas, né, por exemplo, Um Casamento Feliz foi um pouco antes do meu acidente, era uma peça que não tinha patrocínio, mas arrebentamos, sabe? Lotava o teatro, eu sofri o acidente, a peça ficou mais 2 anos em cartaz viajando no Brasil, entendeu? Mas sem patrocínio. Quando tem um patrocínio, você vê que são sempre as mesmas pessoas que ganham. Eu estava na Paraíba, fazendo um trabalho lá. Zé Maria, estava lá fazendo um trabalho, fui receber um prêmio lá, pelo filme que eu fiz de melhor ator, graças a Deus, ganhei um prêmio, vários prêmios com esse filme, Horizontes. E aí, sabe, eu falei para ela que tinha que, enquanto não parasse esse negócio de mamar na teta, né, tinha uma pessoa lá que fazia muito cinema, que eu falei para ela mesmo, né, não vou dizer o nome, mas, assim, e saía para determinadas pessoas, ela brigou comigo. Em vez de discutir, ela se defendeu brigando. Eu falei, mas por que você está brigando comigo? Estou falando uma Mas coisa que é hoje lógica. todo mundo briga por tudo. Pois é, as Infelizmente. pessoas primeiro brigam para depois se explicar. A defesa, a explicação é a briga, é a Tá em agressividade. alto momento Isso que eu de falei. autodefesa, né? Por isso que eu falei, se você pensa para 2 minutos, pensa na resposta, a sua resposta vai sair muito mais clara, muito mais objetiva e verdadeira. É verdade. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu fiz vários espetáculos, produzi poucos, né? Mas nunca foi com patrocínio de Lei Rouanet, essas coisas. Trabalhei em peças que foram patrocinadas, apoiadas e tal. Mas o grande problema é que a empresa que vai patrocinar, que tem a lei,
né, que ele desconta no imposto de renda, são grandes empresas. E o que interessa para ela? É pegar um Francisco Coco, sabe, pegar o Tarcísio Meira, pegar... Então, fica muito direcionado para esses atores. Então, como nós somos uma classe muito grande, somos vários artistas, sabe? Então, nem todos podem ganhar. Agora, eu acho que tem que ser regulamentada essa distribuição. Se, por exemplo, você, Jordão, você produziu uma peça, você não pode produzir outra na frente dele. Ele tem que ter o direito na sua frente. Ele tem que ter uma... Sabe, o Fernando tem um produto ótimo, uma peça maravilhosa. Ah, não, mas o Jaguar tem na peça dele. A empresa que patrocinou o Jaguar não pode patrocinar o Jaguar de novo. Você entendeu? Passa para outro. Aí você vai fazer um rodízio. Uma distribuição. Se vai distribuição de verbas, aí você consegue atingir a todos os artistas. E sabe, uma variedade muito maior de atores em cena para o grande público. Agora, se tiver... Teatro de... Não, nessa situação. Nessa linha. Se tivesse que escolher, né? Eu não sei a resposta. Você montaria um Água com Açúcar, um musical, uma peça contundente, politicamente falando? No momento que o país está? Eu não sei a resposta. O que eu montaria agora? Meu tesão de fazer. Seu. O meu tesão de fazer, eu vou fazer uma peça que eu acho assim, o povo está tão, acho que tragédia, sabe? Não é um momento. O povo brasileiro, ele não gosta muito da tragédia, ele gosta mais da comédia. Já vive a tragédia, né? Eu fiz Aluga-se o Namorado, né, que a peça foi um grande sucesso. Eric Johnson fez? Fez Eric Johnson, a gente vai fazer agora o ano que vem vai de voltar, novo. Vai voltar, graças a Deus, vou estar fazendo e tal. E eu fiz uma peça chamada Um Casamento Feliz, que era uma comédia maravilhosa. Sabe, você chegou a ver, você não viu essa peça lá no... Não chegou. Eu pensei que eu tinha te visto lá no teatro. Mas olha, é uma peça assim que era rica, não tinha palavrão, não tinha sacanagem, não tinha besteira, nada. Era uma situação que tinha um cara que tinha que ganhar uma herança de uma senhora, a tia Zona morreu e deixou $1 milhão. Mas para ele receber esse $1 milhão, ele tinha que ficar casado pelo menos um ano. Mas só que não se dizia com quem, se era com homem ou com mulher. Aí o advogado, amigo dele, dá ideia, casa com um amigo seu. Falei, você tá maluco? Não sei o quê. Bom, no final ele acaba casando com um amigo. Um casamento de fachada. Você entendeu? Então, era uma peça muito legal. Eu acho que eu tô a fim de montar uma peça. Uma peça que você... Eu vou falar aqui, se está lá escrito nas estrelas, eu tinha que fazer, Deus vai me dar e acabou. Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Já falou nisso, né? Greta Garbo eu fiz com o Nestor de Montemar. Fernando Melo. Fernando Melo. Eu fiz com o Nestor, eu fiz com o Raul Cortez, eu fiz com o Hilton Heavy. E eu sempre fazia o garoto. Agora eu quero fazer o personagem que eles fizeram. Eu tenho a idade. O Mário Gomes fez, certo? Mário Gomes fez. Mário Gomes fez. Aí depois nós viajamos juntos. Fez também aquele que morreu, que era nadador, como era o nome dele? O Romulo Arantes. O Romulo Arantes. Nós fizemos com o Nestor de Montemar, viajamos o Brasil inteiro. É uma peça que é maravilhosa, é uma comédia fantástica, uma história de amor. É a bicha velha. A bicha velha. Se apaixona aqui na Cinelândia, se apaixona aqui por um garoto que veio da... Bem atual, né? Tem a atriz. A atriz também. Entendeu? Então, tem atriz, são 3 atores, né? Atriz. Então, é uma peça que eu montaria. Essa peça eu vi. Outra peça que eu fiz, que foi um grande sucesso também, Rapazes da Banda. Sabe? É uma história maravilhosa, é uma reunião de amigos, sabe? Lá, eu fiz nos anos 70 essa peça. O Raul Cortez fez essa peça, o Valmor Chagas fez essa peça, entendeu? Então são grandes espetáculos que nós temos. Agora, tem a Navalha na Carne. Navalha na Carne. São 3, Nelson Rodrigues. Não, Plínio Marcos. Plínio Marcos, né? Então, tinha muitas peças. Assim, acontecia coisas incríveis, como o Balcão que nós fizemos, o Hermes fez. Né? O Jean Genet, o Balcão, era assim, um teatro que tinha... Bom, tinha mais de 100 atores, para começar. Ela destruiu 3 teatros, o Ruth Escobar, o Teatro do Meio e o Gil Vicente. Ela abriu, assim, fez um... Você assistiu a peça assim, sabe? Era de ferro. Era de ferro, era o elevador, a gente ia subindo, todo ali, aí você assistia a cena, você assistia o cara lá em cima, mais uma vez, outra cena lá embaixo, sabe? Eram coisas que aconteciam, revolucionou tudo. Hoje você não vê, você vê um espetáculo. Cemitério de Automóvel. Cemitério também, no 13 de maio.
É. O Teatro 13 de Março. 13 de Zicroquetes. Ui, Sabe? Então você tinha coisas assim Cláudio que Tovar. marcaram história. Texto. Hoje, me fala onde? Agora tá difícil. Fala onde? Falar de espetáculo. Entendeu? Chegou, que fez história. ele produziu o Ciclo Machado de Assis, né? A Cartomante, recente. Nós estamos montando espetáculos baseados na obra de Machado de Assis. Cartomante. Já fizemos dois, na Cartomante, agora fizemos Adão e Eva, agora vamos fazer a Igreja do Diabo. E Machado de Assis vai entrar. Não, é Martins Pena. E agora Martins estamos Pena. montando Martins Pena, a Noite de São João. O que eu gostaria muito de fazer é trazer esses grandes autores, sabe? Hoje, ou pegar um clássico do teatro, como Greta Garbo, sabe? Ou esse, o Martins Pena, o Molière, sabe? O próprio Shakespeare, fazer a adaptação de Shakespeare, sabe? Então, você vê como é que é o teatro hoje, nem o público sabe o que ele quer. Sabe? Ou ele vai assistir a peça que está em cartaz ali, daquele. Puta, eu estou com. Acho que será que. Qual teatro? Qual teatro? No Teatro Vanucci. É o que está contando a história da vida dele. Otton Bastos. O Otton Bastos, que maravilha. Nossa, ele contando a história sensacional. dele em cena. É tão bonito, sabe? E para mim aquilo é um clássico. E ele que tá faz fazendo. com paixão, né? Sabe, isso é o que, sabe, o ator antigo ele tem muito isso, sabe, tem o teatro na Sangue na veia, né? sabe, tem o vírus, aquele que a gente fala, né, aquela 91 anos, maravilha. 91 anos, sabe, então Que memória, né? quero resgatar isso, esses clássicos Por do aí teatro. vai, É. essa situação, porque eu acho que o teatro está precisando de uma sacudida no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, sei lá, para depois expandir para os outros estados. É verdade. E grandes atores como você, perguntando em trabalhos assim, isso vai puxar à frente. Né? Claro. Raimundo, eu estou curiosa, né? Uma curiosidade. Você que é um talento aí nato mesmo e que vem superando fases e fases e que vai está construindo um grandioso legado. Você já deparou com uma personagem que você disse para você mesmo, pô, sou eu, essa personagem? Seja cinema, seja novela, Se identificou filme. como aquele personagem fosse É. pra você. Assim, eu nunca tive isso não, mas o que acontece nos meus trabalhos, a minha criação como como o Valmor Chagas. Em 72 eu fazia uma peça que é um Shakespeare com a Maria de la Costa, a Yolanda Cardoso, que era do Benedito Costa, que dirigiu, que era As Alegres Comadres de Windsor. Eu tinha 19 anos, 20 anos, saí do balcão para fazer essa peça, em 1972. Aí o Valmor Chagas foi assistir a peça. Eu fazia o Fenton, né, o galanzinho, o Romeu, né, que era toda a peça do Shakespeare, tem a relação de família, o homem e a mulher, o namorado, os óperas, tem o conflito. E eu fiz essa peça. O Valmor Chagas falou assim, para responder a sua pergunta, eu tenho que contar isso aí que é legal. Eu falei, você que vai fazer o Fenton, maravilhoso, fantástico, talentoso e tal. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Imagina quando você tiver com 30 anos. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o ator, quanto mais velho, melhor. Por quê? Experiência de vida. Certo. Aí você pega, porque todo personagem, para ele se tornar real, para ele ser orgânico, você tem que ter a sua experiência, não é você daqui para fora, é aqui, ó. É do coração. O personagem, se ele tem que chorar, não é botar. Não, ele tem que chorar, ele tem que sentir. Porque se você interpretar com o coração, você vai chorar na hora que tem que chorar. Perfeito. Você está entendendo? Então, essas coisas eu trago para os meus personagens. Eu acho que eles mais se identificam comigo como eu com eles. Porque quando eu saio, né, é um pedaço de mim que está ali. São muitas histórias, sabe, que eu passei na vida. E hoje, sabe, é experiência. E por isso que a gente tem que dar, eu ajudo sempre o jovem, sabe, eu vou, bato o texto, chamo para minha casa. Tem um menino que fez meu filho numa novela da Record, que me chama de pai até hoje. Ele tinha 10 anos, hoje ele tem 20 anos. E me chama de pai.
pai dele separou, ficou, e me chama de pai. Ele tem 2 pais. Me liga direto. Amigo dos meus Marcou netos. muito, né? Por quê? Porque eu trazia ele para casa, levava ele para passear com os meus netos, levava ele para almoçar, levava a mãe, sabe, o irmãozinho dele e tal. E ia todo mundo juntos. E isso me deu uma coisa assim, ele tinha que, para ir para a gravação, ele tinha que passar na minha casa para a gente ir juntos. E quando eu não gravava com ele, eu tinha que ir no estúdio, e eu ia com o maior prazer, Nossa. para passar o texto com ele. Uma soma e Vitória. A uma... novela foi Legal. Vitória, essa novela. Sabe, uma novela belíssima, né, que eu fazia passada que eu fazia tomava conta do cavalo, ficava lá, e o cara tipo, e isso eu aprendi, porque eu sou um cara do interior. Então eu tinha toda essa bagagem do cara. O cara do interior, aí, quando ele fala com você, né? Ele não olha nos seus olhos, ele fala assim com o patrão, sabe? Como é que eu criei esse personagem? Eu posso contar essa historiazinha aqui, que é muito legal. Acho ótimo. O Edgar Miranda me chamou assim, olha, Rai, tem um personagem que é você e seu filho. Vocês moram numa casinha e trabalham numa cocheira de a protagonista era uma égua, que era a Vitória, que era cavalo de corrida, era campeã e tal. E eu cuidava dela. Então ele ia trabalhar e tinha a casinha dele, casinha bem pobrezinha, ele e o menino. Então o menino, ele queria que o menino fosse trabalhar com ele, estudasse até o primário e depois ia para trabalhar. Era só até aí, não tinha faculdade não. Não tinha. Aí então eu tinha na minha cabeça que no interior as pessoas já tinham aquelas coisas assim, o matuto, né? Ele não olha, ele fala, não, sim senhor, sempre obediente e tal. Eu falei, pô, mas só baixar a cabeça assim, não tinha uma hora que não dá, né? Como é que eu faço? E o olhar do personagem. A voz eu já tinha aquela coisa, o senhor pode, não sei o quê e tal. Mas e o olhar? Se não tiver olho, televisão é olho, né? Cinema é olho, né? É. Não tem olho, como é que você vai fazer? Eu falei, pô, aí comecei. Aí um dia eu não tinha nem a forma dele. Aí um dia eu estou aqui no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, tinha um senhorzinho lá pescando. Aí eu vi que ele olhava para um lado e botava a mão assim. Aí virava, de barba assim, coçava a barba. Aí ele saiu, acabou de... Eu fui andando atrás dele, é coisa de Antunes Filho, né? Aprendi com Antunes Filho isso, né? Na escola de Antunes Filho. Saí andando atrás dele e tal, para pegar o tempo dele andar, do jeito dele andar. E o olhar. Aí um dia, eu peguei o meu cachorro, que eu amava, já partiu o Dólar. Aí eu falei, Dólar, o que você está fazendo? O Dólar pegou, abaixou a cabeça e fez assim, ó. Eu falei para minha mulher, Fabrícia, achei o olhar. Dólar, sei aquele. Eu fiz isso, aí eu peguei Que legal. o olhar do cachorro e completou. Aí quando fui mostrar para o Edgar, né, ele ia ter lá um ensaio com o menino que ia fazer e tal, eu falei, faz o personagem que você falou para mim, Rai. Eu falei, tá bom. Aí decorei o texto que tinha que fazer na cena e tal, e fiz. Cara, ele chorava. A equipe chorou quando eu fiz a Nossa. cena dele. Ele falou, tá aí. Eu me emociono, já estou quase Que chorando. laboratório, hein? Você entendeu? Então, isso que é o grande barato. A grande coisa do ator, para mim, pelo menos, não sei se é para o resto, é o trabalho, é a criação, é o nosso momento. E como é que a gente não ganha por essa criação? Como é que a gente só repete texto? O autor escreve e a gente repete? Não, a gente cria. É. Se não tivesse o ator, o texto ia ficar na gaveta. Então a gente cria, não adianta escrever as perguntas, agora sim, agora não. Agora tem a inteligência, né? A inteligência artificial pode chegar e criar um personagem, fazer aquilo que eu fiz. Mas não vai ter esse olhar. Não vai ter esse E olhar. não tem coração. E o resto que não vai ter esse olhar. Não tem O que olhar nós temos. e nem coração, né? E nem coração. O que me irrita é aquela Doris. Aquela Doris. Você já viu essa Mas Doris? isso aí é uma coisa que não tem como mudar. Ela fala em A português. gente fala muitas vezes esse negócio, questão da informática, da internet. Na verdade, ela democratizou o conhecimento. Sim. Então, quer dizer, eu trabalhei na Manchete, trabalhava na época lá com o meu tio, que era o Severino Dias, que era dono do restaurante lá com o Adolfo Bloch, eu trabalhava lá e tudo. Pô, bicho, vamos falar a verdade? Tinha não vou dizer quadrilha, mas tinha um grupo de artistas que não davam espaço para outros.
Você sabe disso. Que você tirava, muitas vezes, a possibilidade de pessoas se crescerem, pegarem papéis. Ela patotinha. Pô, com a internet, com o Facebook, o Instagram, a pessoa se faz. Não precisa mais de um conhecimento de uma pessoa para te levar. A pessoa tem 10 milhões de seguidores. Bicho, é lógico que a Rede Globo, a Manchete, seja lá o que for, vai pegar essa pessoa para poder o quê? Para poder viralizar dentro do programa dele. Mas isso é engano, né? Você vê que está aí a Jade que não deu certo. Mas olha só, por exemplo, a Glória quem ia fazer o Odete Reutemann era Glória Pires? Não, é Glória Pires? Não. Foi a Glória Pires? Não. Era a Glória. Foi a Glória? Ela pediu muito Meu dinheiro. irmão, queria 500 mil. Não vai conseguir, rapaz. Aí foi a Débora Bloch, é 50 merréis, rapaz. E tá bom, ambos beiços. Porque a vida é outra, a época é outra. Essa coisa de questão de grandes salários, isso acabou, bicho. Entendeu? Até mesmo eu acompanho muito aquele menino que fez o Sassamutema, o Lima Duarte. Lima Duarte, um grande ator, fantástico, é um menino, é uma pessoa maravilhosa. Mas só que já não tem mais espaço. Não adianta que não vai conseguir, porque o que ele quer ganhar, ninguém vai pagar, bicho. E ele também não vai se submeter a Mas salário Sérgio, olha, eu acho enorme, assim, é eu isso. acho que. Mas quem perdeu isso foi o próprio artista, né? Se É o como artista, todo. o ator, falar assim, não, eu não vou. Eu sei de empresários que falavam, chegavam assim à TV Globo, falavam, olha, eu quero o Fernando Resch. Fernando Resch ia cobrar lá na época, vamos dizer lá, 50 mil reais para fazer. Aí esse empresário falou assim, não, olha, ele tinha 5, 6 lá no portfólio dele lá. Olha, contrata esse aqui, ó, vai fazer o mesmo resultado, você vai pagar só 30. Ele começou a baixar os, né? A Record, quando nós entramos lá na Record, a gente ganhava 10% de direitos autorais num reprise. Hoje é como na Globo. Eles imitam a TV Globo. Caiu 5%, 3%. Está entendendo? Quer dizer, quando eu voltei, que eu fui fazer Gênesis, eu falei, não, o que é? Porque eu piorei como ator, fiquei ruim, vocês vão me pagar só 5% agora? Não faço. Não faço. Aí chegaram a 7,5%. Tudo bem. Do profissional. Exatamente. O Então, profissional tem que chegar e falar, né, isso aqui é o meu valor. Mas o problema também é você, por exemplo, ficar, por exemplo, desempregado. Não pegar um trabalho. Pois é, Então, esse- por isso que isso, você tem que pagar claro. a conta, e pagar água, luz, Claro, telefone, entendo plano isso. de saúde. Claro. Né? Não, aquilo aí está todo mês ali. Família, né? A família às vezes depende de você. Então, Eu, muitas quando- vezes você. O Cláudio Petralha me chamou para fazer o Carnaval da Band. Que eu tenho esse lado de jornalismo, que bom, né? Porque eu, como ator, eu não poderia viver mais se não fosse aposentado. Não tinha como. Então, esse lado de apresentar festa ontem, isso eu ganho bem. Porque eu pego o microfone, baixo a Rogéria, eles adoram isso, né? Brincar com todo mundo, fazer gracinha 2 horas no palco. Agora, então, quando veio o Carnaval da Band, eu entrei, com meus antecessores que foram chamados antes, o Cláudio Petralha falou. Eles primeiro chamaram o Lafon, da Praça é Nossa, estava no auge. Eduardo Lafon. Não. Trazer Fernando Resch, um ator do teatro, mas como eu tinha feito o Cláudio, foi diretor do Ré. Não, o Resch tem essa reverência para fazer. Eu fiquei com medo, eu recusei, né? Eu não sei fazer ao vivo, olha que loucura. Não, 1901 isso. Não foi tão assim. Então, eu quando fui chamado, a primeira, Cláudio, você está louco? Eu vou entrar ao vivo perto da Rogéria, eu não vou saber responder. Você está maluco? Você sabe tudo. Eu te vejo no espetáculo, eu sou o diretor musical do Ré. Aí ele insistiu. Mas depois eu soube. Então, foi chamado o Eduardo Duzec, que estava no auge cantando, para ele não interessava fazer Carnaval da... São 5 dias, fiquei quase 5 anos ali com a Rogéria, emendei e eu vi um lado, essa irreverência, você vai sem texto decorado, para mim eu estava com medo de fazer. É com você, Rogéria. Imagina a Rogéria joga a bola para mim. Era o auge da Rogéria. Né? Então, eu fiquei com medo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: esse arroz de fazer uma coisa nova, já no meio, tinha muito tempo, claro. Essa parte de improviso, né? Ele tem que ter muito senso de improviso. Então, até que
4 horas da manhã me telefona Dedé Santana me dando parabéns. Parabéns, Resca, você está muito engraçado. Dedé Santana me ligou, nunca mais esqueci, né? Parabéns. Aí eu falei assim, poxa, dei uma tacada certa. Você acha que eu estou bem mesmo? Você é um mestre do humor, né? Trapalhões. Aí eu fiquei. No ano seguinte, não me tiravam nunca. Eu, a Rogéria, aí vinha Nicole Puzzi de São Paulo, né? Léo Jaime fez, o doutor Silvana que esteve aqui, né? Silvana também fazia, para compor o quadro. E a audiência, o Baile do Scala era audiência total, ao vivo. Como foi bom para mim abrir esse outro lado do improviso. E tanto é que eu faço improviso tão fácil. Faço um show de humor agora aqui, 40 minutos, 50, fácil. Então, a gente às vezes não dá a tacada certa, fica trancado, não é isso? Eu recusei, bicho. Então, ia ficar trancado. Eu ainda liguei para a Rogéria. Você está louco, Red, você é um ator ótimo, eu te jogo a bola legal. Meu amigo Geminiano, na casa da Rogéria, meu Geminiano, esse grande ator, é com você da orquestra do Scala. Ela na porta, pô, receber da Rogéria isso, eu fico até arrepiado até hoje, porque... Né? Era uma força de uma professora. Né? Passa da bola, né? Então, isso que eu acho, às vezes a gente bate na porta errada, né? Não vai no lugar certo. Não, eu quero fazer Shakespeare, mas não era a hora de fazer Shakespeare. Né? A gente sai da escola de teatro, você vem de um trabalho, você quer uma coisa séria, né? Eu quero fazer Shakespeare. Agora não é momento de fazer Shakespeare. Agora, então, não é momento. Como você falou, não é momento de fazer Shakespeare. É esse. Eu acho que no momento... O momento atual, eu acho que é comédia. Comédia, coisa infantil, né? Tá, até agora vai ter até um filme do Chico Bento, né? Da Turma da Mônica. Uma força muito grande, né? O teatro infantil é uma coisa muito importante, sabe? Porque você está educando a criança a ter o hábito da cultura. Mas isso que faz diferença. Na minha época, sempre tinha num ano que ia a Edições de Ouro. Lembra, Edições de Ouro? Sim, vendiam livros, vários livros de romancistas, e as edições Vagalume, lembra? Cara, isso aí era todo ano, minha mãe comprava, fazia o sacrifício, o cheque pré-datado, comprar 3, 4 livros para mim e para o meu irmão, da edição Vagalume, a mesma coisa. E tinha o teatro que ia nos colégios. Isso. Hoje não tem mais, bicho. Eu comecei a fazer teatro assim. Fica difícil a pessoa ter a questão da cultura, né? Se adaptar a ler, a ver o teatro. Tinha uma né? mensalidade boa, né? Era um cachê bom, né? Era mensal, né? Eu tinha um grupo. Desculpa, termina. Não, eu que estou falando que essa coisa do teatro, da cultura, isso é de pequeno. Né? Aí, infelizmente deixaram isso de lado. É verdade. Né? E eu não sei como retomar isso de novo. Quando eu comecei, eu acho isso, é uma coisa que eu quero fazer. Eu tenho um projeto para fazer isso aí, para voltar a isso. Para a gente continuar isso aí. A Rita ela tem um compromisso, ela vai nos deixar agora. Eu vou convidar o Carlos Maia para sentar para a gente continuar a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Você nos ajudou hoje a conduzir até agora essa entrevista. E volte sempre. Obrigada eu, foi um prazer enorme, encantada, viu, Raimundo? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Sucesso, mais sucesso, sempre. Obrigado. Um abraço grande para a mesa, hein? Fiquem bem com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com a pergunta aqui do Sérgio Papito. A Rita está agora voltando para Petrópolis. Uma viagem longa. Aqui um pouquinho com a gente e dando continuidade a esse papo. Está muito bom sobre cultura. Carlos Maia, figurinista, ator, diretor, está aqui na mesa. Ele quer fazer uma pergunta. Eu quero aproveitar essa pegada porque você falou uma coisa muito certa, porque o público infantil é o nosso público do futuro. Eles acostumando a ir ao teatro, ver o teatro, a gente está trazendo para o futuro o nosso público. Com certeza. Porque essas pessoas é que vão manter as pessoas que estão vindo depois de nós. Tiraram da sala de aula os celulares, né? Já é proibido, não é isso? Foi proibido. Graças a Deus. Foi proibido. Como você começou? Foi em 68, 67, o Ronaldo Ciambrone, O Ciambrone, as peças do Ronaldo, Carlos Messene, o Calu, nós tínhamos o grupo Teatro Toca. E nós não tínhamos, porque a gente estava começando, fazendo teatro de arena, a gente fazia lá os infantis do teatro de arena, mas era um teatro muito pequenininho, não tinha essa... Aí, vamos aproveitar durante a semana. E a Nídia Alice, que era dona do teatro lá, onde vocês fizeram o Ré, na época, o Bela Vista. É a mulher do Sérgio Cardoso, né? Isso. Aí, o que acontece? Ela fazia isso, ela levava os teatros para a escola, ela mandava os ônibus para as escolas e levava as crianças no teatro dela
lá no Bela Vista, e outro depois que ela teve lá, quando ela vendeu o Bela Vista, que virou o Sérgio Cardoso, aí ela foi ali para Eu Domingos ia de muito Moraes. no Teatro Arena. Hã? Direto ao Teatro Arena. Exato. Lá no Brigadeiro Short, o pessoal lá levava o ônibus da Aviação Flores, Pra ir lá. levava 3, 4 homens e enchiam o teatro. Peças da Maria Clara Machado, meu irmão, vi todas. Ziraldo. Agora tem Uma coisa fantástica. E hoje Deixa eu em dia completar aqui. não tem mais esse tipo de trabalho. Então, aí o que nós fizemos? Ela fez essa, levava no teatro, e nós fizemos ao contrário. Nós pegamos o Palhaço Imaginador, que é uma peça que fez muito sucesso também do Ronaldo Ciambroni, que era um palhaço e 3 crianças. Tinha 15, 16 anos, adolescente na época. Aí nós montamos essa peça, era um musical, e ia para o colégio. O que era o cenário? Um palhaço, sabe, entrava numa loja, o circo abandonado, e entrava as crianças, ficavam brincando, usando a imaginação, ganhou o prêmio essa peça do Ronaldo, depois fizeram Adeus Fadas e Bruxos, e nós compramos uma Kombi velha, e saía, botava os pneus e ia para as escolas fazer. Antigamente tinha às 7h30 da manhã, o primeiro turno da manhã, depois 11 horas da manhã e depois à tarde. Chegava lá no pai, naquele ginásio lá, pegava os 2 turnos, né? Chegava no final e pegava era 3.000 alunos, 2.000, 1.500 alunos por dia, assim, sabe? Era R$1, era R$1.500 por dia que nós ganhávamos. Um dia a polícia parou aqui de nota de R$1, assim, não, um cruzeiro, não era nem R$1, era um cruzeiro lá, né, um cruzeiro lá. Tava aquela mãe, o que vocês fizeram? Não, é que a gente estava ali no colégio, fizemos um espetáculo, eles levaram a gente até o colégio para ver se era verdade, a gente contando as moedinhas assim. Então eu ganhei muito dinheiro com isso, com o teatro. É o projeto escola. Projeto Escola. Depois o SESI fez isso. O Eduardo Curado, não sei se você lembrou dele, Claro, era diretor lá, que era lá do Teatro SESI em São Paulo. O SESI começou a fazer nas escolas do SESI teatro. Eu fui um dos diretores, na época, o Eduardo Curado, que dirigia, montava isso para Maria Clara Machado, as peças, e levava para as escolas. Lúcia Benedetti, né? Isso, entendeu? Então, agora, a coisa é importante, isso é importante, porque são os formadores. O nosso público do futuro, a plateia E do os futuro. grupos que tinham um pouco patrocínio era um recurso levar para o colégio, que a gente ganhava um dinheirinho, o grupo ganhava um dinheirinho, É que a gente verdade. ganhava da cultura, a gente ganhava das escolas, Agora, que mantinham o grupo. Temos que figurino, aplaudir coisa. o Teatro Brigitte Blair, que continuou com o infantil. Continua. Lota, Fiz muito, tá lotando. muito Você infantil. trabalhou lá, né? Tá lotando até hoje. Mas os teatros que fazem em São Paulo lotam. Revista. Teatro infantil. Teatro Infantil, Futebol, né? fiz, É. acho que eu fiz uns Continua 30 espetáculos lá do Teatro em alta, Futebol. o infantil Trabalhei lá tá em muitos alta. anos com Brigitte. 2 sessões fazem. Mas é E maravilhoso. lá lota, viu? Toda Lota, a sessão lota. lota. Mas são poucos, né? É. Isso tem que ser no Brasil inteiro. É O verdade. nosso verdade. podcast não é de fofoca, mas vamos lá. Você, falando em netos, hoje em dia, como é que está a sua vida? Você é casado, você é separado, você mora aqui na Barra, Recreio, como você faz ginástica, você sai, conta um pouco, tirando do artista, a vida do Raimundo. Bom, eu atualmente eu estou vivendo mais a minha vida do que a vida do artista, né? E foi um momento muito bom da minha vida, porque eu estou muito olhando para mim, estudando muito sobre sentimentos, sabe, sobre postura, porque quando a gente é jovem, a gente vai muito pelo impulso, né? A gente faz coisas que não deveriam ter feito, que hoje, né, com a idade que eu tenho, com a experiência, muitas coisas que eu fiz no passado eu não faria. Então, muita coisa assim eu procuro tentar me perdoar e fazer alguma coisa. Então, hoje eu estou muito centrado mais no meu interior, nos meus sentimentos, na minha forma de tratar as pessoas, sabe, com mais respeito, sempre antes de falar, pensar para não ser agressivo, ou se alguém me agride, eu não trocar com a mesma moeda, sabe? Então, eu estou mais nessa fase. Então, hoje eu estou mais Raimundo do que artista. E é um momento muito importante, não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer do meu trabalho, mas é uma coisa que eu estudo hoje, né? Eu estou estudando muito sobre o estoicismo. O estoicismo é uma coisa fantástica, é uma coisa milenar que tem, estou lendo muitos livros, e uma coisa que eu me identifiquei foi com essa filosofia estoica, né? Então eu estou muito nessa fase. Agora, qual foi a outra pergunta que você falou? Sim, como você faz Que eu estou dia a fazendo. dia? Academia todos os dias. Frequenta ali o teu bairro, anda... Hoje eu estou morando, eu estava morando na Barra, eu estou morando em Campo Grande. Eu me separei,
Tô solteiro. Eu fui casado 56 anos, quase 50 anos, mas com 5 mulheres. Cada uma 10 anos. Cada 10 anos, essa foi a média, né? Alguma atriz? Atriz, sim, Ana Cláudia Vidal, que é atriz, ela foi Miss Brasil, foi a única. Eu tive namoradinha assim, mas morar junto mesmo foi só com ela, né? Assim, que as outras não tinham nada a ver. Mas a mãe das minhas 2 primeiras filhas, eu fiquei quase 20 anos casado, casei em 78. Né? Depois eu fiquei mais 10 anos casado. Aí conheci a Ana Cláudia, fiquei 14. Agora com a Fabrícia, eu fiquei 15 anos casado. Então eu fiquei muitos anos casado. Então eu tenho uma experiência muito grande. E aí eu resolvi ficar sozinho. Agora eu estou solteiro e não quero casar mais. Quantos casamentos? Hã? 5. 5. Caramba, qual é o problema? É elas ou você que é muito Acho que sou exigente? eu, né? Mas tem uma coisa, Mas agora, o que agora eu aprendi. Exigência, o que Não, é? sério, sabe o que é? É aquilo que eu estava falando, é a experiência. Eu fui muito conhecido, eu fui muito famoso. Não, Eu fiz bastante coisa. Então, para mim, era um momento assim. Eu sou de uma família que eu não venho de uma família rica. Então, eu saí de casa assim para ganhar dinheiro. E achava que a arte, a cultura ia me dar dinheiro. Ganhei dinheiro, mas eu não soube aproveitar. Sabe, eu fiz muita coisa que não devia ter feito. Usei muita droga, sabe, bebia demais, sabe? Mas sempre fui um bom profissional. Eu, quando eu não tinha gravação, eu saía lá para os bares ali, para os Fiorentinos, encontrava os amigos, ficava bebendo, fazia muitas coisas, deixava de fazer teste, porque, eu bebi, não me chamava, eu não vou fazer teste. Fiz muitos comerciais, eu humanizei o Detetive Bardal, sabe? Eu fui lançando com a Lucinha Lins, novinha, era casada com o Ivan Lins ainda, fizemos Drops Kids, fizemos 4 ou 5 comerciais do Drops Kids Hortelã, sabe? Eu fiz várias coisas naqueles anos lá, que eu poderia hoje. Sabe, eu estou dizendo no corpo, materialmente, financeiro, mas hoje espiritualmente eu estou melhor do que naquela época. Você acha que em algum momento da tua vida, essa sua colocação de você já casou 5 vezes, né, atrapalhou a tua história de ser pai em algum momento, essa divisão da carreira e ser pai ao mesmo tempo? Você acha que você se dedicou à sua família o suficiente, teve tempo para isso ou ficou faltando? Não, faltou um pouco. Eu tenho 5 filhos, né? A minha filha mais velha fez agora, dia 4 de janeiro, fez 49 anos. Então eu tenho 12 netos, né? Então mas eu tenho uma união muito grande com eles, né? A gente está sempre junto. Passei o Natal agora com a minha família, meus filhos lá em São Paulo, um mora aqui, meus netos vão viajar. Então a gente tem uma ligação, isso eu cuidei muito. Esse amor pelos meus filhos, mesmo as mulheres que eu fui casado, são minhas amigas até hoje, sabe? A gente sabe, eu me separei assim, porque não dava mais, sabe? Não era amor, e outra, e assim, era uma coisa que o casamento era ficar, eu queria ficar. Mas elas queriam ficar, eu era bonito, gostoso e famoso. Então era muito paquerado, né? Então, aí quando eu me tocava... Não, isso é uma brincadeira, mas foram momentos felizes da minha vida com as minhas esposas, né? Que eu vivi junto, fui casado na igreja com a primeira, depois eu casei com a Ana Cláudia Vidal, que foi Miss Brasil, fez muito comédia, foi lá no SBT que eu fiz com ela, nós tínhamos lá na Praça é Nossa, que era um casal, eu fiquei muito tempo lá fazendo com ela, e foi numa crise minha, sabe, aqui no Rio de Janeiro, que eu fui embora da Globo, e a Globo falou, olha, vai para São Paulo, você vai ficar um tempo sem trabalhar aqui, por uma besteira que eu fiz. Entendeu? Fui embora para lá, depois voltei. Né? A sorte minha é que naquela época não tinha internet. Então eu fiz muitas coisas erradas que eu não deveria ter feito. Por isso que eu falo. E eu digo hoje sabe, tem que se concentrar hoje para você ser, principalmente na época que nós vivemos, que tudo é muito fácil, a internet está aí, então você não foca numa coisa. Então é muita internet, as crianças, por isso que não vão no teatro infantil, fica muito no joguinho de internet, essas coisas. O pai a criança chega em casa, o pai pega e dá o telefone para ela ficar, para deixar ele sossegado, ou para ter que trabalhar, alguma coisa acontece. Então, essas coisas, sabe, isso me prejudicou, mas não me atrapalhou, porque eu tinha uma coisa assim, a minha profissão era muito importante. Então, para mim, eu era casado com a minha profissão. Eu podia judiar de alguma mulher, ou beber e ficar agressivo e tal, mas quando eu ia gravar, 2 dias antes, para decorar meu texto, chegava sempre decorado, sem texto na mão,
sabe? E nunca tive problema. Tanto que eu estou aqui até hoje. Senão teria. Eu não estou com as esposas, né? Que conviviam, né? Elas conviviam comigo, mas os diretores, né? Vou Mas fazer você outro acha trabalho. que, por exemplo, a questão de você ser famoso, ser uma pessoa querida, ser uma pessoa famosa, até mesmo o motorista de táxi estava rindo da toa, né? Do Uber, né? Pô, foi legal, tal, pô, prazer e tal. Você ser famoso, será que isso atrapalhou os seus relacionamentos? Eu acho. De repente, pô, bicho, até muita, por mim muita mesmo. mulher pra caramba, tudo que é jeito, pequena, grande, média. Sim, sim. Você acha que foi isso? Sim, o pomar é muito farto? Foi. Foi isso? Esse é o efeito colateral da carreira. Foi. E você não soube administrar Eu não isso. soube Se a mulher for administrar cabeça, isso. isso não interfere, não. Acho que o relacionamento cansa mesmo. Chega um momento que não dá Porra, mais. então tô casado há 30 Pensa anos. assim, né? você, Parabéns. Eu tô morto. Parabéns, você tem um saco de ouro. Tinha muitos. Eu não vou dizer. Beijo, amor, te amo, viu? Não me bota na sala, não. Tá vendo? Ó? Viu, Sérgio? Assim, eu tinha assim. Não que todas. Eu sou amigo de todas elas, né? Mas assim, amigos íntimos de 3, não de mas eu tive belas mulheres. Eu me arrependo de muito. Tanto que agora, há pouco tempo, eu liguei para cada uma delas, numa reunião, num encontro, eu pedi desculpa. Olha, me perdoa o que eu fiz com você. Eu sei que eu fiz você sofrer muito e tal. Me perdoa, tá? Desculpa. Hoje eu não faria. Eu gostaria de ter, não vou dizer qual delas para elas não crescerem e tal, né? É verdade, para a pessoa se arrepender também. Exato, né? claro. Eu acho que a vida ela é feita de mudanças, aprendizado. de crescimento, exatamente. exatamente. Sabe, você tem que mudar. Sabe, por que você não pode mudar para melhor? Eu acho que eu estou vivendo, sabe, de uns 3, 4 anos para cá, uma vida mais regrada, sabe, sem drogas, sabe, sem bebidas. Sabe? A gente esteve conversando aqui antes, a gente queria tocar num assunto aqui, mas de repente, não vamos tocar. Você teve um acidente, né, muito sério de moto, né? Como é que foi esse acidente? Como é que foi a sua recuperação? Parece que você fez mais de 20 cirurgias, né? Mas fiz 72 cirurgias. 72 cirurgias. Como é que foi isso na sua cabeça, você sendo famoso, sendo um artista? Foi aí que eu comecei a mudar. Foi a partir daí que comecei a refletir na vida, a saber que, puxa, eu poderia ter morrido nesse acidente. Lá atrás, quando aconteceu com as minhas bebedeiras, eu poderia ter... Você estava alcoolizado? Hã? Você estava alcoolizado no dia? Não, porque eu estava na Globo, fazendo um trabalho na Globo. Eu fui para o ensaio e fui jogar bola. E eu jogava bola com o pessoal da igreja, da Record, que a maioria eram os técnicos, eram tudo. Acabava o jogo, sabe? Não tinha nem churrasco, vamos embora e tal. Era esporte, mas tomava um Guaraná e então ia embora. E foi em 2018, quando aconteceu aquela tragédia no Rio de Janeiro, que o mar invadiu os quiosques, né? Copacabana, sim. Caíram várias árvores e tal. E eu jogava lá no Recreio, no Clube Português, e eu morava ali perto do Mansões, ali, perto da... onde é que é o teatro lá, o Ribalta, a casa de show ali, eu moro ali. Eu saí lá do Recreio, estou vindo, e isso foi no domingo. Eu fui gravar, eu ia treinar, que eu ia fazer um lutador naquela Sob Pressão, a minissérie eu fazia um lutador de MMA, né? E aí o professor falou assim, poxa, não vamos não, que eu cheguei de Nova York, estou cansado, fuso horário, vamos fazer amanhã? Eu falei, tudo bem, mas eu já estava com a minha sacolinha, né, mochilinha, tipo assim, tal, material que depois eu ia jogar, pelo menos no final. Eu sempre fui fominha de bola, né? Sempre gostei de jogar bola. Aí quando eu saí, vamos embora, eu com uma scooterzinha, nem corria, sem luz, Avenida das Américas. Aí tinha um caminhão da Colômbia e um tratorzinho Bobcat. E é só no Rio de Janeiro isso, né? A pista central, que é expressa, tem 2. A outra é do BRT. Ele é expresso, né? E a lateral são 3 faixas. Aí tinha o caminhão, a Bobcat. Aí eu só me lembro disso. Aí o motorista falou, vai. Eu fui e peguei a 3ª faixa. Quando eu fui, bateu um galho de árvore na minha perna. Estava na pista? Não, o tratorista desceu, eu fiquei sabendo depois, desceu do trator para levantar. Caiu daquela carregadeira, sim. Caiu, ele levantou. Quando ele pegou a árvore aqui, eu vi, pá, bati a canela aqui, ó. Nossa.
ao salto. Perdi 10 centímetros. Meu da perna. Deus, foi sério. Foi sério. Eu desmaiei na hora. Aí eu fui para o Lourenço Jorge, fiquei lá. Aí no outro dia eu fui para a Unimed, internado 10 meses. Lá eu tive problema de infecção, porque eu fiquei muito tempo na rua, né? Porque não tinha ambulância, não tinha o SAMU ocupadíssimo e tal, demorou para chegar o socorro. Fratura exposta. Eu desmaiava, acordava e desmaiava. De dor, era muita dor. Com certeza. E a dor do cérebro Por é algum momento maravilhosa. na sua cabeça que seria o fim da sua carreira? Não, porque foi o que me ajudou, sabe? Eu fazia essa peça, Um Casamento Feliz, né? E o Eric Johnson, ele estava na peça e ele ia todos os dias, ele fazia aquele programa na Globo lá, que os atores cantavam lá, um desses aí e tal. Ele ia ensaiar comigo lá no apartamento. E eu falei, o que você acha dessa música e tal? E isso me deu força, porque eles não tiraram, botaram o diretor da peça para fazer no meu lugar, até eu sarar. Só que foi indo, eu fiquei 10 meses, foi infeccionando, cirurgia, eu tomava 3 anestesias por semana, porque necrosou a perna aqui, eu tive que tirar tudo aqui, cortar 80% entre o tornozelo e o joelho, eu perdi de tecido da minha pele. Nossa. Aí tem que fazer enxerto e não sei o quê. Aí o hospital, você sabe como é que é, né? Tem infecção e não sei o quê. Aí foi indo, cada vez eu tirava 1 centímetro. Todo 2 tratamento foi no hospital público ou no particular? Foi no particular. O particular, a Unimed, ali na Ayrton Senna. Fiquei 10 meses seguidos internado lá. Nossa. Mas cada vez que eu ia trocar de aparelho, eu ficava 10 dias, 15 dias internado. Então, se for contar assim, esse de 2018 até na pandemia, que quando eu não aguentei mais, falei, chega, não quero mais, aí eu fui para casa, um home care em casa, né, cuidando de mim. Veio a minha sogra da Bahia, ficou cuidando de mim. Aí a minha mulher trabalha na Record, tá, né, tá até hoje, e aí ela ficou me cuidando, eu ficou lá dentro. Então foi muito legal para mim, porque ninguém podia sair. E quem me ajudou foi o fato de eles estarem esperando para eu voltar para a peça, e isso me dava força. Dava Perspectiva de voltar. E você sentia que eles acreditavam que você ia voltar e você se prontificou a voltar. Mentalmente. Correto. Mentalmente. Tanto que chegou um dia que estava o meu clínico geral, que é meu amigo há 30 anos, cuida de mim, o Dr. Rômulo, aí o do hospital e um outro que foi chamado lá, os 3 entraram para amputar minha perna. Foi sério, né? Aí, foi sério. Aí quando eles olharam para mim, eles viram a minha... E foi num dia assim, poxa, ficou legal, essa perna melhorou e tal, e eu estava muito feliz. Seguraram. Aí o médico, eles resolveram nem comentar comigo. Isso eu vim saber depois que eu tive alta, já tendo no consultório do meu médico, do meu clínico, fazendo as consultas, os exames, que deu continuidade, tinha que fazer e tal. Ele falou, lembra aquela vez assim, a gente entrou para amputar a sua perna. Nossa. Aí o seu astral, a sua... outra... Não, em qualquer outro país do mundo teriam contato. Só aqui que eles insistiram e tal. A Unimed, para ela, era mais lucro amputar a minha perna verdade. do que fazer esse tratamento. Né? Sim, Milhões e milhões, que eu tinha que fazer 3 vezes no centro cirúrgico. E aí contrataram um cirurgião plástico, que não era da rede deles, porque teve um problema deles lá, que eu não sei o que é. Então. Aí não tinha o cirurgião, aí contrataram esse e tal. E foi isso. E nesse momento, foi um momento muito de reflexão na minha vida. Deu Sabe? aquela... eu sou mortal. Fiquei 3 anos sem trabalhar, estou praticamente até hoje. Depois do acidente, novela eu fiz nos tempos do Imperador, na Globo, né, foi uma participação que foi muito querido, que eles fizeram comigo. Eu não podia trabalhar, eu estava ainda com os ferros na perna, mas eu ficava sentado, fazia o professor, o diretor da faculdade, o reitor da faculdade e tal, ficava ali, quietinho, quando saía era parado no escritório dele, na biblioteca e não sei o quê. E fui lá e fiz o início da novela. E depois Gênesis.
Também. Mas aí já foi. Se fez lá, nem fazer aqui. Né? Aí saiu na matéria assim, manchete. Raimundo de Souza volta à TV Globo. Aí a Record depois. Raimundo de Souza volta na Record. Aí a Record volta para cá. Exato. E Aí, atualmente, Armando, você vive de que atualmente? Financeiramente, você trabalha com o quê? Bom, Ainda eu, tá assim, atuando? não, eu estou Tem dinheiro? aposentado. Tá aposentado. Estou aposentado, me aposentei, agora vou receber os anteriores, Os atrasados. eu tenho os atrasados e tal, e tinha ainda dos direitos autorais, a Record me pagou, sempre está entrando um dinheirinho, e entra um dinheiro bom, porque a reprise, né? Quando entra as reprises você ganha os direitos autorais. E vou te dizer uma coisa, eu não estou dizendo que eu estou morando em Campo Grande, tá? Eu não estou vivendo como eu vivia há 3 anos atrás. Não, eu tive que mudar a minha vida inteira, sabe? Estou sem carro, né? E o Uber é muito, gasto 2, 3, quase 3 mil reais de Uber por mês. Não dá para você andar nos ônibus aqui, não tem condições. Eu moro agora morando lá em Campo Grande, então ficou mais longe A casa aí. é sua? Hã? A casa é Sim. Entendeu? Então, cara, assim, é muito dificultoso. Hoje você trabalhar, sabe, na idade que eu estou, nas condições físicas que eu estou, é difícil. Mas você está com 73 anos, 73 você tá jovem anos. ainda, cara. Você está com aparência jovem, você está bem. Eu vou pra Já academia, tem- você fala academia. Olha para essa turma de 94, 93 está atuando aqui Rapaz, agora. a garotada de 18 Você ainda anos tá tem, cansada. Você ainda tem 20 anos para queimar ou mais. Que Mas você dociosa. tem grandes trâmites com produtores, com diretores de televisão, autores, eles te chamam ali, o privado de casa. Sim. Você consegue transitar Eu- nas emissoras. Isso. Porque tem gente que eu só sou Globo. Não sai Mas você daqui, sabe qual é esse problema? Porque tinha uma coisa assim, o Fernando deve saber muito bem disso. Quando você saía da Globo, você não podia, por exemplo, fazer uma participação na Record, porque a Globo não te chamava mais. Tinha isso. Tinha essas coisas. A Globo tinha, hoje acabou. Uniu, cara, Hoje né? acabou. SBT, então. Aí não vai. Tu foi lá, porra. Não trabalha mais. A Globo não É chamava. uma segunda audiência. SBT. Aí ficava aquela história assim, eu estou reservado para o próximo. Não era contratado, era reservado. Tinha muitos atores, a Globo falava, ó, se você não trabalhar, eu É a te boto na famosa próxima. geladeira, né? É como se tivesse assim. Entendeu? Então é muito difícil você trabalhar e ter. Graças a Deus, eu sou um homem de sorte, sabe? Porque eu sou um homem de fé. Não tenho vergonha, não sou religioso, não sou crente, a minha religião é Deus. Eu tenho muita fé, estudo muito, leio a Bíblia, sei tudo o que acontece, não procuro não fazer mal para ninguém, procuro respeitar, hoje muito mais, é isso que eu estou dizendo da minha mudança, sabe? O que eu estou lendo, o estoicismo, sabe? Então, foi uma coisa que mudou a minha vida, assim, clareou muitas coisas na minha vida. Então, hoje, aquela coisa, sabe, de você pensar, que eu falei, é o que eu uso hoje. Sabe, você me xinga, você me grita, eu vou abaixar a cabeça, tá bom, o que eu faço? O que eu respondo? Eu brigo, eu mando ir para aquele lugar, ou eu vou ser... Não adianta, se eu for gritar, ele vai gritar mais, a gente vai sair na mão, vai ser uma merda. Então, eu prefiro, sabe, olhar no teu olho e falar, tá bom, querido, me desculpa, me perdoa, eu estou indo embora. Covarde, sou covarde, mas estou vivo. Sabe, Sérgio? Então, eu estou muito nessa filosofia de me respeitar, de me amar mais do que eu me amava antes. De ouvir muito mais o meu coração do que os meus sentimentos ou o meu inconsciente. E do que falar muito mais. Então, eu prefiro mais ouvir. Você chegou a uma maturidade, né? É por isso que É, eu a falei. maturidade Eu gostaria só de essa ter a experiência que eu tenho hoje, quando eu tinha 20, 30 anos, estaria hoje. Eu bati 3 carros zero, PT total, para você ter uma ideia. Bêbado, morava no Recreio, saía da Barra, dormia ali na estrada, lá como é que é? No Rio Morto, lá, né? Não é o Rio Morto. O Rio Morto é lá quando eu saí da Record, caí dentro do rio. Mas aí foi por causa de chuva. Né? Como é que é aquela lá, das Américas, não? Aqui, a beira da praia lá? Porque A Liga. Ayrton Senna? Não. Na Vai Betiva? pra, Ayrton Senna, vai até a praia. Você vai para o Recreio pela praia. Como é que é o nome dele? Estado dos Bandeirantes? Não. Vai Betiva? no Recreio. Vai Betiva? até a praia. Passa lá a Alvorada,
Vai até a praia, você pega a direita, como é que é o nome daquela? Tem Glaucio Gil, tem tudo. Não, meu amor, ó, Barra. Peraí, vocês são carioca, gente. Peraí. Ó, presta atenção, ó. Mas tu me vê que eu tô na praia direto? Pô, meu amor. Mas vem cá, peraí, na praia, na Avenida da Praia, a Lúcio Costa. Quando acaba a Lúcio Costa, pra você ir pro Recreio, você vai por onde? Ali é que eu não sei o nome. Não sei. Sei onde é que tá falando, não sei o nome. A gente já passou daqui. E vai lá pra reserva. Isso aí, reserva, isso aí. Ali, eu bati 2 carros ali, PT ali. Dormi ali à noite, que eu ia para casa pela reserva e bati o carro. Sabe? Então teria muitas O carro coisas. protege mais, a moto não. A moto não, foi a perna, entendeu? Mas aí eu tava culpado, porque era bêbado, tava bêbado. Não, mas eu tô dormi te no falando, volante. Deus protege os bêbados, né? É por aí. Muito importante você estar aqui ainda hoje, na televisão. Agora você está em alguns trabalhos que você falou, acabou de fazer um filme, também na TV, o Arcanjo Renegado, que ganhou alguma coisa. Certamente será chamado para mais trabalhos. Você é um cara que não pode estar fora da televisão, do teatro, do cinema. E nos honrou muito você aceitar o nosso convite. Aqui a gente tem tido a sorte de trazer diversos atores, diretores, que estão vindo aqui por causa de Fernando Resch, que é essa pessoa que é um nome Maravilhosa, né? Pessoa bacana. gravado aí no patamar. Da história, faz parte da história cultural do nosso país. E para te agradecer, dizer que você sou seu fã, sempre que te entrevistei lá na Record, fazendo cobertura lá, você sempre fala que eu sou solícita, sempre deu atenção, chegou, conversou com uma Verdade. humildade, falou sobre os seus personagens. Isso é muito importante para a gente que faz cobertura. E está hoje aqui no nosso estúdio, aqui no centro da cidade, nos honra, e certamente esse podcast, com tudo que a gente conversou aqui, será muito útil para quem vai assistir, para atores novos, ou até pessoas que tenham que repensar um pouco a vida, como você falou um pouco da sua história de vida, do que você passou. Muito obrigado, Anderson. Regina, olha, assim, depois desse acidente, tudo que aconteceu comigo, é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Como eu disse, a gente não pode viver do passado, eu não sou saudosista. E existe uma coisa que a gente estuda muito no estoísmo, que é esquecer, sabe, as coisas que estão dentro do nosso subconsciente, a gente não sabe. O que está no consciente está consciente, mas o que está no subconsciente, pouco se sabe do que acontece, que estão lá gravados, que isso nos maltrata um pouco. A partir do momento que começa a se livrar disso, e você começa a parar de usar e falar do seu passado, viver o presente, o que é importante para mim é o daqui para frente. Sabe, Carlos, mas se eu viver mais 20 anos, Com certeza. 10 anos, Nem não mais. importa, entendeu? Mas o importante é viver bem o tempo que seja. E seja Sabe? pouco, mas que seja digno, né? Exatamente. Então, é a primeira vez que eu falo sobre isso, sabe? Até para abrir os olhos mesmo das pessoas, porque é a minha obrigação, sabe? Eu, como artista, sabe? Como a minha imagem é uma coisa que as pessoas admiram, e se eu não der um bom exemplo, sabe? Eu posso levar uma criança. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço o convite a rever o meu amigo sentado ao lado dele, amigo de grandes épocas do teatro, sabe? Conheceu o Sérgio, eu já conheço de nome, o Messias, o nosso Jesus, né? A Rita que saiu. Quem sabe você montar aí a Greta Garbo aí com o nosso amigo aí, ó, e fazer o sucesso os dois juntos aí. As pessoas que queiram entrar em contato com você para um convite, até para uma palestra, não sei se você faz. Faço pra falar bastante. sobre teatro, televisão, né? Eu acho que isso também é uma coisa legal. Como faz para te encontrar? Pode falar aí para a galera Eu tenho o contato, a minha empresária, no Instagram. a Silvinha tem o Instagram, pode entrar no meu Instagram, que lá tem todos os contatos, que é da minha empresária, a Silvia Goulart, que é Raimundo com Y, né? Raimundo de Souza Oficial. Aí está lá meu Instagram e meus trabalhos, os que estão vendo agora, o projeto que eu tenho, está tudo lá. Você foi tirar água do joelho? Pô, bicho, a próstata é pequenininha, né? A gente vai ficando velho, é uma Quero merda. agradecer a sua presença, quero agradecer aqui a participação de Carlos Obrigado, Maia, você. aqui na mesa, Fernando Resch, mais Obrigado uma pela vez. presença. Vou pedir um aplauso para ele. Obrigado. Até o próximo Alô Rio! Alô, Rio, um abraço a todos. Fotos, mais. Eu vou para ele.
Vai.